a tua vontade. Que ele tenha muita alegria e graça em fazê-lo nesta noite, facilidade na transmissão desta palavra. Ao abrirmos a tua palavra, que tenhamos a iluminação do teu Espírito sobre nós, que seja um momento muito extraordinário, que a comunhão dos santos aqui possa criar uma atmosfera de harmonia tão grande que o Senhor se sinta muito à vontade no nosso meio e nos abençoe. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Nós oramos e bendizemos o teu nome sempre. Amém. Nós vamos até às 9 horas. Que horas são? 15 para as 9. O som vai melhorando no decorrer do tempo, tá? Que horas são agora? 8h10. Então nós vamos até às 9, damos um intervalozinho de 15 minutos, depois voltamos 9h15 para terminar às 10, tá bom? Fábio, bem-vindo. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Prazer estar de volta, continuando a reflexão aqui em Lucas e Atos. Vamos abrir o texto, no texto que nós dissemos que vai ser um texto referência para as nossas reflexões aqui nesse estudo, Lucas 4, versos 18 a 21. Lucas 4, 18 a 21, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, com a tua revelação, e assim, ó Deus, nos auxilie sempre, ó Deus, com a tua graça e com a tua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós começamos no mês passado, na nossa primeira conversa, falando que há uma unidade na Escritura Sagrada, uma unidade missional na Bíblia, e que é importante a gente compreender essa unidade para a gente compreender qual é a nossa missão hoje. Como é que nós podemos trabalhar a nossa missão a partir da revelação da Escritura Sagrada, a partir daquilo que Deus mesmo tem intencionado a cada um de nós, a sermos discípulos, a sermos servos do Senhor, a proclamarmos a graça e a obra do Senhor, e como devemos fazer isso, e como não devemos fazer também. Então nós refletimos um pouco, e há uma unidade missional em toda a Bíblia. Porque quando a gente olha, obrigado meu irmão, porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente identifica duas divisões muito claras, biblicamente, na Escritura Sagrada. A primeira é a criação perfeita, e depois começa uma redenção a partir de Gênesis 3. E todo o Antigo Testamento, ele vai girar em torno da promessa de que em Gênesis 3,15, o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então, quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele começou com a missão muito clara de que todas as pessoas deveriam ir para Jerusalém, procurar adorar a Deus em Jerusalém, procurar proclamar a palavra do Senhor em Jerusalém. Lá era o centro da adoração. Só que aconteceu um problema que dividiu a adoração. O templo ele foi dividido, passou a ter 2 lugares de adoração mais centrais,
E agora a adoração não era exclusivamente em Jerusalém. Isso acontece com a revolta na época de Roboão, porque depois do rei Davi vem o rei Salomão, e com o rei Salomão, ao falecer, ele ia deixar todas as coisas, o seu reinado, para um rei chamado Roboão. Só que Roboão teve uma dificuldade na sua gestão à frente da nação de Israel. E qual era o problema? O problema era que Salomão, para construir os palácios, construir todas as coisas que ele havia construído, ele colocou uma carga tributária, um imposto muito grande sobre a nação de Israel. E aí, quando Roboão assume o trono, os conselheiros de Salomão, da época de Salomão, chegam para Roboão e dizem: olha, o seu pai nos afligiu com chicotes, e a carga tributária foi muito forte sobre o povo, então dá uma aliviada para que o povo agora dê uma respirada e possa viver mais tranquilamente. E aí o Roboão, ele olha e fala assim: será que esse pessoal está querendo me manipular? E ele vai se aconselhar com seus amigos mais jovens. E aí, quando ele vai se aconselhar com os amigos mais jovens, os mais jovens dizem assim: ô Roboão, você vai se deixar levar por esses senhores aí, né? Mostra quem você é. Se o seu pai afligiu o povo com chicote, aflige o povo com escorpiões. Se o seu pai foi duro, seja mais duro do que ele, seja mais severo. E é o que o Roboão faz. Ele não atende ao conselho dos mais velhos, ele atende o conselho dos mais jovens e causa uma divisão na nação de Israel. Então, das 12 tribos, 2 tribos ficam na região do sul, com a capital em Jerusalém, e 10 tribos formam a região do norte, com a capital formada agora em Samaria. E Samaria, agora eles passam a ter um templo para concorrer com o templo de Jerusalém. Então, quando acontece no Antigo Testamento, a adoração, ele passa a ser uma adoração que tinha 4 paradigmas muito importantes. O primeiro era o culto. A adoração era exclusivamente no culto. Segundo, era no clero. O clero só representava o povo a Deus e representava Deus ao povo. O terceiro era o sábado, havia um dia específico para adoração. E o quarto era a questão geográfica, que a adoração acontecia só em Jerusalém. Então, o que acontece era que agora passa a ter um problema na nação de Israel, que agora a nação de Israel passa a ter uma concorrência religiosa em meio a toda aquela questão, e isso causa um atrito muito grande. A diferença do culto de Jerusalém para o culto de Samaria é que de Jerusalém não podia entrar ídolos de outros deuses, era exclusivamente judaico conforme a lei. No templo de Samaria aceitava qualquer tipo de deus ou deuses, então passou a ser uma religião mais sincrética. E eles que eram irmãos, tinham sido irmãos, agora eles passaram a se odiar por causa dessa briga, dessa cisão. E os judeus ortodoxos da região do sul passaram a chamar os judeus da região do norte de cães, porque eles não eram mais puros, porque eles não eram mais santos, porque a religião deles não era tão boa quanto a dos originais. E eles começaram a falar um monte de coisa dos samaritanos, e os samaritanos agora passaram a se tornar o grande inimigo do povo judeu. Eles que eram irmãos, eram sanguíneos. Então agora passa a ter essa rixa, e essa rixa, quando chega Jesus, lá no Evangelho de João, Jesus, depois dele transformar a água em vinho, no primeiro milagre, depois ele ir ao templo, falar que podia destruir o templo, porque o templo já não tinha mais sentido, depois dele conversar com Nicodemos, lá em João 3, e falar para Nicodemos que agora ele era a ressurreição e a vida, e agora chega em João 4, ele vai se encontrar com uma mulher,
Em que lugar Jesus vai se encontrar com essa mulher? Samaria. Um lugar onde um judeu não poderia colocar os pés. Pior, não podia conversar com ninguém que fosse samaritano, muito menos se fosse mulher. Então Jesus vai ter um diálogo com a mulher samaritana, e quando Jesus vai ter um diálogo com a mulher samaritana vai ter uma dúvida. Qual era a dúvida da mulher samaritana? Qual é o lugar correto da adoração? Esse é o lugar, essa é a pergunta da mulher samaritana para Jesus. Falou, qual é o lugar que devemos adorar? Qual é a resposta de Jesus? Jesus vai responder assim no verso 23. Vai chegar o tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus fala isso, ele está quebrando os 4 paradigmas do culto, clero, templo e o sábado. Por quê? Porque o lugar da adoração agora não é mais só no culto. Aonde é o lugar da adoração? Todo o tempo. Quem que representa Deus na terra? Todas as pessoas. Onde é o templo? Somos nós. E qual é o dia da adoração? Todos os dias. Então, a partir de agora, o que era restrito torna-se ampliado. Tudo que era restrito no Antigo Testamento começa a tomar uma outra amplitude. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas mandam perguntas para mim e perguntam o seguinte: sabe que quando mexe com dinheiro é um problema, né? Todo mundo manda uma pergunta assim. Eu já ouvi várias vezes essa pergunta. Me faz essa pergunta no seminário, me faz essa pergunta mandando e-mail. Perguntam assim: Fábio, é verdade que não tem dízimo no Novo Testamento? E vocês sabiam que não tem dízimo no Novo Testamento? Mas por que não tem? Não porque foi abolido, porque tudo que era restrito no Antigo Testamento toma amplitude no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o culto era um lugar, um momento, em um lugar, movido por algumas pessoas e num dia específico. No Novo Testamento, agora o culto é toda a vida. Todas as pessoas são templo de Deus. Todos os dias são de adoração ao Senhor. E tudo é para Deus. Então no Novo Testamento não tem dízimo. Por quê? Porque agora a nossa vida é toda para Deus. Então quando Jesus está vendo lá na coletoria algumas pessoas darem oferta, dízimo, ele vai chamar a atenção de uma mulher que dá quantas moedas? 2. E por que Jesus vai chamar a atenção das pessoas que estão ali para a mulher que deu 2 moedas? Porque ela deu tudo que tinha. Então o dízimo é o mínimo, não é o máximo. Percebe a diferença? Que esse negócio que eu sou dizimista fiel, amém, você está fazendo o mínimo. Amém? Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Então o que acontece? No Novo Testamento a missão vai tomar outro caráter. As coisas começam a tomar amplitude. Começam ao invés de ser para Jerusalém, agora para os confins da terra. É por isso que no Novo Testamento, então, agora nós olhamos para quem cumpriu a missão. E esse que cumpriu a missão é o nosso referencial. Nós olhamos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. E eu quero ler com vocês o texto de Lucas 24, 46 a 49 e Atos 1, 8. Parece achatado ali, não ficou? Mas enfim, depois a gente consegue. Então, um texto que vai ser a dobradiça de Lucas com Atos. Lucas e Atos têm o mesmo autor, que é Lucas. Então, Lucas vai ser o início do ministério de Jesus, e Atos a continuidade do ministério de Jesus por meio dos apóstolos.
Só que nessa dobradiça entre Lucas e Atos, ele vai colocar ali um texto em forma chamada de quiasmo ou de molduras, onde ele vai colocar coisas importantes e vai trazendo para o centro aquilo que é o mais relevante, aquilo que é o mais importante. É uma estrutura em moldura ou uma estrutura em pirâmide. Então, esse texto, do final de Lucas para o começo de Atos, ele vai sinalizar para a gente o que é missão e como fazer missão. Então, o final do texto de Lucas vai dizer assim: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas, aí Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dá para perceber que é uma estrutura em moldura? Ali começa todas as nações e final os confins da terra. Depois a segunda moldura, começando em Jerusalém e tanto em Jerusalém. A terceira moldura, vós sois testemunhas dessas coisas e sereis minhas testemunhas. E o centro é revestidos de poder. Dá para perceber essa moldura? Essa moldura é intencional. Essa moldura está em toda a Escritura Sagrada. Essa moldura, essa estrutura em quiasmo, ela está em toda a Bíblia. E que, à medida que a gente for estudando, a gente vai percebendo essas estruturas, porque a Bíblia nos fala não só por aquilo que as palavras nos dizem, mas pela própria estrutura da Escritura Sagrada. Deus já nos dá uma revelação, já nos dá alguns indicativos de como devemos encarar a missão. Então, a missão no Antigo Testamento era focada em Jerusalém, e agora a partir de Jerusalém. Tá certo? Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Porque a missão no Antigo Testamento era nacional, no Novo Testamento é universal. Tudo que era limitado no Antigo se torna amplo no Novo Testamento. Isso é muito importante a gente ter na mente, porque agora a gente vai começar a trabalhar o que é uma missão ampla, o que é uma missão a partir do Novo Testamento, e que há uma tentação no ambiente religioso da gente sempre voltar para o Antigo, da gente sempre voltar para o paradigma antigo, da gente sempre tentar formar um ambiente religioso a partir daquilo que já foi. E aí nós vamos identificando qual é o paradigma do Antigo e qual é o paradigma do Novo Testamento. Então, no texto que nós lemos, a primeira moldura é a todas as nações e aos confins da terra, porque é um alvo missional. Esse alvo missional é movido pela missão de Deus, direcionando e resignificando a nossa missão de vida. O que a gente precisa entender é que a missão de Deus é o caráter ou o objetivo maior de Deus na história. Deus criou todas as coisas com um objetivo claro: que todas as coisas fossem para a glória dele, que todas as coisas tivessem o caráter da glória de Deus. Isso eu vou explicar um pouco mais amanhã, que a gente vai estar juntos, né? Mas tudo é para a glória de Deus. Mas agora, quando tudo sendo para a glória de Deus, isso nós precisamos compreender que isso resignifica a nossa história, ressignifica a nossa existência. Então, para quem que nós vivemos? Qual é a sua missão de vida? Para quem você vive? Qual é o legado que você vai deixar? Todas essas perguntas que nós fazemos, nós precisamos resignificar, porque a partir do momento que a nossa vida agora está debaixo da glória de Deus, não é mais a minha missão de vida. Qual é a missão de Deus na minha vida? Não é mais qual é o meu legado,
É o que Deus quer formar através da minha vida. Que história Deus quer escrever através da minha existência. Não é mais o que eu sou, mas é aquilo que Deus é em mim e me faz ser conforme Ele quer que eu seja. Amém? Então isso ressignifica e redireciona a minha existência. E eu preciso começar a fazer as perguntas corretas diante de Deus. Deus, qual é a vontade do Senhor? E a partir disso, a missão de Deus, ela é trinitária e forma uma dança missional. E isso aqui é um termo na teologia chamado de pericorese, que é um termo que diz assim: o propósito de Deus é familiar, é comunitário. Quando Deus se revela lá em Gênesis 1, a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus, Pai, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, pairava por sobre as águas. No verso 3 vai dizer assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem que é essa pessoa que fala assim, disse Deus? É Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Porque em João 1 vai dizer que no princípio era o verbo, ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A Bíblia abre mostrando as três pessoas da Trindade: Deus Pai criando, o Espírito Santo envolvendo toda a terra, e Jesus é a palavra criadora, a revelação de Deus. Então, o que acontece na abertura da Bíblia? Mostra a Trindade como uma família, como uma comunidade de iguais. E há uma dança entre a Trindade ao longo da história e ao longo de toda a revelação bíblica. Há uma dança na Trindade. Quando um está em ação, as duas pessoas da Trindade estão em volta, também trabalhando, também colaborando com aquele que está em evidência. Por exemplo, quando o Senhor Jesus vai começar o seu ministério, ele vai ser batizado. Está o Deus Filho, lá sendo batizado. O Deus Pai, há uma voz que diz: este é o meu Filho amado. E quem que vem também? O Espírito Santo. Em toda a Escritura Sagrada, a gente vai ver essa dinâmica da Trindade trabalhando conjuntamente. Eles não estão separados, eles estão sempre unidos, sempre trabalhando conjuntamente. E isso nos dá um ressignificado na nossa missão de vida. Sabe por quê? Porque nós não existimos sozinhos. Nós não somos completos sozinhos. A nossa missão de vida não é completa sozinhos. Mas ainda, a missão de Deus é urgente e a esperança no mundo. Se há uma esperança para o mundo ser melhor, essa esperança é Jesus. É por isso que nós precisamos levar o nome de Jesus a todas as nações, porque é só Jesus que pode curar as nações, não há outro. Você chega numa sociedade que tem falta de tudo, há uma carência de todas as políticas públicas. Você pode dar dinheiro, você pode reformar as casas, você pode fazer saneamento de esgoto, você pode fazer todas as coisas, e escolas e tudo mais. Se não tiver Jesus, a missão está incompleta. Como você também pode levar Jesus e não dar as outras coisas, também está incompleta. A missão de Jesus é integral. Então, essa missão é que faz com que a vida ela seja realmente retomada e ela seja mudada. E há um caráter missional. Esse caráter missional vai falar que é começando de Jerusalém. E o que ele quer dizer com essa moldura de Jerusalém? É aqui que eu quero gastar um pouco mais de tempo. No mês passado, eu falei que Jerusalém é uma palavra hebraica que é um plural. Quem lembra do nome desse plural? É um plural dual. Lembram disso?
que no hebraico há dois tipos de plural. Um plural normal, que é mais de um, mas há um tipo de plural chamado plural dual. Quando a gente fala os olhos, são dois olhos, braços, dois braços. E há um plural específico para mostrar essa dualidade. Então é um plural chamado dual. E o nome Jerusalém, em hebraico é Yerushalayim. Toda palavra terminada em Ain é um plural dual. Então Jerusalém é um plural dual, mostrando que há duas Jerusaléns. Aonde estão essas duas Jerusaléns? Uma na terra e a outra eterna. É por isso que Santo Agostinho, ele vai escrever muito bem, mostrando essa dualidade das duas cidades. Ele vai escrever um livro chamado A Cidade dos Homens e um outro livro chamado A Cidade de Deus, mostrando a realidade dos homens e o projeto divino. É por isso que Jerusalém é a missão em ação. Mas eu quero trabalhar um conceito importante aqui, que além de Jerusalém ser a cidade da paz, que sinaliza a paz do mundo, Jerusalém é a cidade que expande fronteiras, e Jerusalém é a cidade que promove reconciliação. Lembra a introdução que eu fiz aqui falando do Robão? Lembra disso? Por que eu fiz toda aquela introdução histórica sobre o Robão? Para chegar aqui. Então, por que eu quero chegar aqui? Porque quando Jesus vai falar sobre a missão, ele vai falar assim: olha, a missão tem que começar em Jerusalém, a cidade da paz. Mas ela vai para a Judéia. Depois da Judéia, ela vai para onde? Samaria. E depois até os confins da terra. Quando Jesus está falando que começará em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele está falando sobre expandir fronteiras, sobre uma questão geográfica, mas ele está falando sobre uma segunda questão muito mais importante, que além de ser uma questão geográfica, era uma questão relacional. Porque Jerusalém era a cidade alvo, e que agora vai se tornar a cidade de origem da missão. A Judéia, é muito fácil fazer missão na Judéia, porque a Judéia era entre os amigos e os familiares. E fazer missão entre amigo e familiar é a coisa mais fácil do mundo. Querer que gente que gosta da gente e que a gente gosta das pessoas estarem junto com a gente na igreja é a melhor coisa do mundo. Não é isso? Você não quer a gente na igreja tudo cheirosinho, bonitinho, bacana? Não é melhor? E a gente quer os nossos amigos na igreja, para que os nossos amigos sejam os nossos amigos de fé também. Então há um aspecto que Jerusalém é o ambiente das nossas amizades, das nossas afeições. Mas ele vai falar assim: olha, a missão começa em Jerusalém, vai para a Judéia e depois tem que expandir para onde? Samaria. E aqui é onde a missão se torna mais difícil. Por quê? Porque a missão não é só entre os amigos. A missão é entre os nossos inimigos. É entre as pessoas que a gente não gosta. É entre as pessoas que a gente vira a cara, que a gente passa para o outro lado da rua quando você vê a pessoa se aproximando. É aquela pessoa que você não suporta. É a pessoa que você chama de corintiano. Fala, mas aquele cara é um corintiano. É assim, esse tipo de pessoa que você... Mas só a graça de Jesus cura todas essas coisas. Então, o que acontece? É você fazer missão nos lugares mais difíceis, nos lugares mais complexos, mas você tem que fazer missão. Agora, se você conseguir fazer missão entre os amigos e entre os inimigos, você consegue fazer missão entre os desconhecidos, que é até os confins da terra. É por isso que missão é altamente complexo,
quando a gente passa a trabalhar a partir da missão do Novo Testamento. É por isso que há um conceito chamado de unidades homogêneas, que fala o seguinte, que a gente tem que ter um público-alvo. A igreja tem que ter um público-alvo. Então, se eu quero fazer uma igreja, eu tenho que escolher um público-alvo para eu decidir que tipo de igreja eu vou plantar. Então, por exemplo, se eu sou um surfista, eu vou plantar a igreja para surfista. Eu vou criar um ambiente adequado, vou fazer tudo adequado para esse público. Se eu sou de classe média alta, vou fazer um ambiente adequado só para isso. Se eu sou japonês, então eu vou criar uma igreja só de japonês. E é uma diferença grande. Essa semana eu estava com um grupo de pastores e explicando exatamente isso, que é uma diferença de pastores japoneses, que é uma diferença de igreja de japonês e igreja para japonês. Qual a diferença? Quando você faz uma igreja para japonês, é exclusivo, você não aceita mais ninguém, é só para japonês. A cultura nipônica, a linguagem é só nipônica, os eventos remetem à cultura nipônica, e você exclui o restante, porque tem essa finalidade só para esse grupo. Agora, quando você tem uma igreja de japoneses, você está aberto para receber todas as pessoas. A cultura predominante pode até ser a japonesa, mas não vai ser a única. Percebe? Então, o que a gente faz? A gente tem que construir igreja a partir do exemplo que a Trindade nos dá, de ser uma dança trinitária, de uma comunidade de iguais. Sabe por quê? Tem 3 casais aqui? Vem 3 casais aqui para eu mostrar. O Paulo Júnior, ele mostra isso claramente sobre as palavras, os pronomes pessoais, né? Então tem os pronomes singulares e os plurais. 3 casais. Um casal em cada não. Tem mais 2 casais aí? Não, só um casal, tá bom. Vem cá os 2. Então é mais ou menos assim. Eu vou trabalhar com casais e quero trabalhar a partir de um conceito normal, religioso, vou trabalhar com evangelização. Então eu tenho um casal que não é crente e que precisa da graça de Deus. Então eles precisam da graça. E aí, separa um pouquinho. Aí, qual é o nome só? Álvaro é Deus. Então eu trato o Álvaro como tu. Ok? E a Clarissa é a crente, que a gente trata como eu. Tá certo? Então é mais ou menos assim. A Clarissa, ela vai falar para o tu que ele ou eles precisam da graça de Deus. Como é que normalmente a gente faz? A gente fala assim: olha, eu aqui estou salvo e vou para o céu. Vocês têm que aceitar o tu. Porque se vocês não aceitarem o tu, vocês vão para o inferno. Porque eu estou salvo. Não é mais ou menos isso que a gente faz? Então a gente vai num lugar de evangelizar, a gente evangeliza e fala assim: ó, vocês precisam de Deus, porque nós já estamos resolvidos, não é isso? Então vocês precisam aceitar o tu, que vocês resolvam com ele. Só que há um outro jeito de fazer missão. Qual é o jeito de fazer missão? É falar assim, depois eu pego o Efésios 2, mas é mais ou menos assim, ao invés de eu falar eu
tu e ele, a Bíblia fala que eu com Deus somos o quê? Um, somos nós. Ok? E o nós, que agora sou eu com Deus, nós somos uma coisa só, e Deus me transforma e agora me faz transformador, eu vou buscar quem? Eles ou o nós que está lá fora? O nós que está lá fora. Porque eu tenho que buscar o nós lá fora. Mas como é que a gente trata os de fora? Como nós ou como eles? Como eles. Então a gente trata assim, ó, eles lá fora precisam vir para cá. Não é isso? E aí eu falo assim, ô Denão, você precisa mudar de vida. Porque se você não mudar de vida, você vai pro inferno. Sua vida vai estar tudo errado, vai dar tudo, não vai dar certo sua vida. Mas quando eu tenho um referencial de que não é ele que precisa resolver, porque ele ainda não sabe que ele é nós, quem tem que precisar mostrar para o Denão que ele é nós e não um indivíduo? Quem que precisa mostrar para ele? O nós. E aí o nós se aproxima e fala assim, olha, você não sabe que você é nós, mas nós sabemos que você é nós. Então você que está vivendo como eu ou como ele, você precisa saber que nós vamos cuidar de você enquanto você não sabe que você é nós. Entendeu? Ah, mas o Denão vai viver como ele, como separado. Não tem problema. Enquanto Deus não esclarecer, o nós vai continuar abraçando o Denão, continuar abraçando o casal, porque enquanto eles não saibam que eles são nós sabemos que somos nós. Então nós que sabemos, cuidamos de quem não sabe que é nós. Entendeu ou não? Faz sentido? Então como é que a gente trata os de fora? Como nós, não como eles. Porque a nossa missão expandiu do templo. Nossa missão expandiu do grupo. Nós sabemos que há pessoas a serem alcançadas que acham que são indivíduos, mas já são amadas por Deus, e são tão amadas por Deus que Deus nos capacitou para ir buscar um nós lá fora que ainda não sabe que é nós. Amém? Obrigado. Então acabou o nosso tempo. Ele porque é corintiano. É corintiano, precisa de salvação, né? Tá vendo? Acertei. Então... Até 9. Então, o que acontece? Quando a gente passa a ter uma concepção mais ampla de missão, a gente deixa de ter uma concepção individualista de existência. O problema é que toda nossa concepção ocidental de vida é individual, não é coletiva. A gente é individualista. A gente acha que o mundo gira em torno de nós. Nós achamos que precisamos deixar um legado no mundo. Nós precisamos construir a nossa própria história. Nós precisamos deixar a nossa marca no mundo. E toda a nossa concepção, tudo vai sendo inculcado na nossa mente que eu não sou nós, que eu sou eu. E quando eu sou eu perdi minha identidade em Deus. Eu só recupero a minha identidade em Deus quando Deus me esclarece que eu não sou eu sou nós. E o eu que sou nós agora em Deus, vou em busca do nós perdido. E eu não sou completo enquanto o nós perdido não for achado. E isso é missão. É uma missão não para encher a igreja. É uma missão para tomar a identidade na igreja. Porque a identidade na igreja, ela é formada pelas
pessoas, pelo nós, em ação, em movimento no mundo. Por isso que o sentido de pericorese, da trindade em movimento, em dança, quando um está em ação, todos estão conjuntamente apoiando, é o sentido que nos dá missão na igreja. Por quê? Porque da mesma forma que a trindade está em movimento, em ação na história, Deus trinitário coloca a igreja em movimento. E a igreja em movimento, quando um está em ação, todos estão conjuntamente em ação com essa pessoa que está em busca do nós. É por isso que a igreja, a missão da igreja não é formada por aquilo que sobra. A missão da igreja é formada a partir da necessidade. Em Atos, semana que vem a gente vai explicar melhor sobre isso, vai dizer assim, que cada um vendia suas propriedades e bens e distribuía à medida que alguém tinha necessidade. O projeto da igreja não é feito a partir do relatório financeiro da igreja, daquilo que entra e que sai, de uma questão administrativa, é a partir da necessidade, porque a necessidade coloca a igreja em movimento, a necessidade de um coloca todo nós em movimento. À medida que alguém tinha necessidade, as pessoas vendiam suas propriedades e bens e distribuíam. Percebe? Então não é a partir do mínimo que é o dízimo, e nem a partir do que sobra, mas é a partir da necessidade. É necessário a gente mandar missionários para a China. Amém, vamos mandar. Como vamos custear? O nosso vai custear, porque é o nosso. A gente precisa resgatar algumas pessoas para a glória de Deus, e essas pessoas estão precisando de amparo psicológico, amparo afetivo, estão precisando de famílias para apadrinharem. Nós vamos lá, porque toda igreja é o nós em ação, movido pela Trindade. E aí nós percebemos que a missão de Deus faz parte da missão da nossa existência, porque agora a gente não vive mais para nós mesmos, mas a gente vive para aquele que nos salvou e para aquele que nos redimiu e tem tomado a direção da nossa existência. A gente deixa de ter uma concepção individualista e a gente passa a ter uma concepção missional coletiva. A gente olha para quem está do lado e a gente não vê a pessoa como concorrente, mas a gente vê a pessoa como parceira, a gente vê a pessoa como amiga, a gente vê a pessoa como comunidade. Amém? Que Deus nos abençoe, e depois do intervalo a gente continua. Cafezinho de 15 minutos. Bom, continuando nosso estudo aqui, depois do caráter missional, que é esse caráter de nós sermos nós, e não eu em ação, uma das questões importantes é a gente compreender que quando a gente trabalha essa questão do nós, ela também tem que nos trazer, além dessa perspectiva existencial, isso deve também nos fazer ter como característica, como igreja, a humildade. Passei por alguém agora no café e que salientou exatamente isso, que é essa questão da humildade. E é verdade, essa humildade deve ser a característica nossa como igreja.
porque quando a gente tem essa perspectiva de que os que estão lá fora parte de nós, nós não tratamos com arrogância, nós não tratamos com soberba, nós não tratamos com indiferença, mas tratamos com humildade. É por isso que quando a gente trabalha na perspectiva bíblica, a gente tem duas possibilidades de trabalhar. Por exemplo, se eu viesse aqui e falasse assim: olha, eu vou ensinar a teologia de Calvino, quem não fosse da teologia de Calvino ia ficar com problema comigo. Eu vou ensinar a teologia pentecostal, então quem não fosse pentecostal ia ter problema comigo. Eu vou ensinar a teologia reformada. E aí às vezes nós tratamos o nosso diálogo, a nossa conversa, a partir de uma concepção teológica, a partir de uma concepção fechada de teologia. E aí nós vamos discutindo entre nós as diferenças que nós temos em relação às diferentes teologias. E aí nós vamos expressando isso no Facebook, por exemplo. Que eu compreendo teologia desse jeito, o outro compreende teologia da outra forma. Mas quando a gente trabalha a partir da Escritura Sagrada, aí a gente trabalha a partir de uma unidade que nos une. Por isso que eu posso vir aqui e pregar o Evangelho, e as pessoas têm paciência em me escutar. Eu estive na Brasil para Cristo, e as pessoas também me deixam falar. Eu sou da igreja presbiteriana, e lá as pessoas também me ouvem. Vou nas diversas comunidades, também me ouvem, mas porque a gente trabalha a partir de um senso comum daquilo que nos une, não daquilo que nos divide. Percebe? É interessante quando a gente trabalha com projetos sociais, porque a gente vai em diversos lugares onde as pessoas não têm nenhum conhecimento da Escritura Sagrada, não têm nenhum hábito religioso, mas quando a gente abre a Bíblia, as pessoas param e ouvem. Então, uma das questões, como é que a gente trata o nosso discurso, por exemplo? É a partir da nossa concepção fechada de teologia, ou a partir da unidade do Evangelho? Eu vejo muitas pessoas gastando muito tempo falando das diferenças entre as teologias, e quando trata sobre as diferenças de teologia, uma vai ferindo a outra. Eu tenho a impressão que às vezes, se alguém tivesse uma arma do outro lado do Facebook, o cara não gosta de dar um tiro, saía briga nesse negócio, saía sangue, não é verdade? Porque a gente trata a vida religiosa a partir daquilo que nos divide. Então, quando a gente trabalha a partir do nós, a gente não trabalha a partir da concepção da exclusão, a gente trabalha com a perspectiva da inclusão. Ok? Então vamos continuar. Mas além desse caráter, há um método missional. E o método é testemunha. Vós sois testemunhas destas coisas. O testemunho é ser um com Deus e chamar os outros a serem um conosco. Testemunho é ser reconhecido por quem não nos conhece. Testemunho é a capacidade de não negar e falar naturalmente. Testemunho é a capacidade de deixar de ser para ser o que Deus é. Então eu quero convidá-los a abrirem a palavra aí em Efésios capítulo 2, um texto que vai também nos servir de complemento daquilo que a gente estava falando do nós, porque Efésios 2 é um texto magnífico, e depois do texto que ele vai falar daquilo que nós éramos, e nós éramos, ele vai começar dizendo nos 3 primeiros versos, que nós éramos filhos da ira, e daí ele vai passar a dizer o que nós somos.
agora em Cristo Jesus, e que agora nós somos um com Ele, pela graça nós somos salvos, a partir do verso 11, ele vai trabalhar aquilo que nós fazemos, como nós vivemos, a partir agora de ser em Deus. Aí ele vai dizer assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isso parece muito claro para a gente, mas nem sempre é. Por exemplo, em Atos, a compreensão de que as pessoas fora da comunidade de Israel, ou os samaritanos, por exemplo, poderiam ser salvos, poderiam fazer parte da igreja, vai acontecer só em Atos 15. Porque até Atos 15, a comunidade dos discípulos achavam que só judeus poderiam ser salvos. Isso vai começar a quebrar em Atos 10 com a conversão de Cornélio, depois com a ministração de Paulo, e vai causar um problema porque gentios estão se convertendo, e aí principalmente em Antioquia, e aí a comunidade dos discípulos que estão em Jerusalém manda Barnabé ver o que estava acontecendo, e quando Barnabé vai ver, ele vê a graça de Deus se manifestando entre os gentios, e é formada uma igreja lá. E aí essa igreja que é formada agora por judeus e gentios, que ela se torna heterogênea e não homogênea, essa igreja agora formada em Antioquia, onde os primeiros irmãos ali são chamados de cristãos, promove esse problema de ser heterogêneo, promove o primeiro concílio da igreja em Atos 15, o concílio de Jerusalém, para resolver um grande problema. Qual era o problema? O problema se não judeus podiam ser salvos. Aí pra gente, fala assim, mas que absurdo, Jesus não falou que era até os confins da terra? Falou, mas para o judeu era ir até os confins da terra buscando quem? Judeus. Os judeus que estavam espalhados pelo mundo. Porque nós temos a grande tendência de evangelizar só quem a gente gosta, de chamar para dentro da nossa casa só quem a gente gosta, de abraçar só quem a gente gosta, de ter na igreja e aceitar na igreja só quem a gente gosta. Sim ou não? Aí, agora, o texto vai dizendo assim, olha, uma coisa é clara, nós somos um com Deus. E o que nos vincula com Deus? O sangue de Jesus. E aí ele vai começar a falar sobre a paz. O verso 14 vai dizer assim, pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a barreira, o muro da inimizade. Todos nós éramos inimigos de Deus. No começo de Efésios 2, vai dizer que nós seguimos o curso deste mundo, seguimos o príncipe da potestade do ar, e seguíamos a vontade, as nossas vontades e pensamentos, e por isso éramos filhos da ira. Nós estávamos em inimizade com Deus. Mas agora nós fomos aproximados, e agora nós temos paz com Deus. Nós temos a paz. Nós somos um com Deus. Aí ele vai dizendo, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo
dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Louvado seja Deus, porque nós somos um com o Senhor. Deus está em nós, Deus está em você. Você não precisa correr atrás de Deus, Deus está em você. É por isso que você pode dizer como salmista: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temo mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eu estou em paz. A inimizade acabou. Aí ele vai dizendo: ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Aqui começou a complicar o negócio, porque ele está falando aqui que tanto judeus e gentios têm o mesmo Espírito. Aí ele vai dizer: portanto, vocês, gentios, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos uma mesma família. Só que é muito difícil viver como família. Por quê? Porque nas famílias sanguíneas já tem problema, não é assim? Aí, quando chega em Atos, aqui, Atos capítulo 6, vai ter uma das primeiras crises da igreja. Qual é a primeira crise da igreja? Era o problema seguinte: eles tomavam refeição, algumas refeições comunitárias. E aí tinha a igreja que almoçava todo mundo junto, fazia um churrascão lá e todo mundo se servia. Só que começou algumas pessoas terem preferência na fila. Quem que se servia primeiro? As mulheres dos judeus. E as mulheres dos gregos, dos outros, começaram a ficar para trás. E começou um problema. E aí o pessoal começou a reclamar para os apóstolos, para os discípulos. Falou: tem algum problema aqui, vocês estão dando privilégio para uns. Aí os discípulos falaram: isso aqui não é problema nosso, vamos resolver, vamos chamar alguém para resolver esse problema. E aí colocam os primeiros diáconos para apaziguar a questão. Porque por vezes, só por vezes, na igreja há algumas tensões. Só de vez em quando. Por quê? Porque a gente quer sempre ter a preferência. A gente quer ser sempre o primeiro da fila. Só que o primeiro da fila é só um. Todo o restante fica: não sou o primeiro da fila. É ou não é? Aí, ser testemunha de Jesus não é querer o primeiro lugar na fila. O que é ser testemunha de Jesus? É dar o lugar para o outro ser o primeiro na fila. Ser testemunha de Jesus não é sentar primeiro à mesa. Ser testemunha de Jesus é ver o outro satisfeito para depois você se satisfazer. Ser testemunha de Jesus não é olhar a comunidade e perceber qual é o seu lugar central na comunidade. É você perceber que o lugar central não é de você, não é para você que está mais tempo na igreja, que tem mais talento, mais competência, mais dons. O lugar de privilégio na igreja é de quem precisa mais. E porque o outro precisa mais, então eu que posso mais, tenho mais tempo de caminhada na igreja, eu tenho a capacidade de ser testemunha de Jesus e agir como Jesus, amar o outro e deixar o privilégio para o outro. Amém? Porque ser testemunha, ou dar testemunho de Jesus, não é só por aquilo que a gente fala, mas principalmente pela maneira como a gente vive.
É por isso que ser testemunha de Jesus, o método missional de testemunhar dessas coisas, e vai dizer que vocês são as minhas testemunhas. Nós, como igreja, que somos um com Deus, agora nós vivemos como sendo um com Deus de fato, transformados segundo a imagem do Cristo, de glória em glória. Cada vez mais na nossa caminhada cristã, nós vamos parecendo, cada vez mais a gente vai parecendo menos com a gente e parecendo cada vez mais com Jesus. Porque nós não somos da teologia da Gabriela, né, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Nós somos daqueles que são forjados segundo a cruz, somos transformados segundo a graça, e cada vez mais a gente vai parecendo menos com a gente e vamos parecendo mais com Jesus. E à medida que nós vamos sendo essa comunidade de testemunhas, essa comunidade de pessoas cada vez mais parecidas com o Cristo, então a gente não briga mais pelos privilégios pessoais, a gente luta para que as necessidades coletivas sejam atendidas. Amém? Porque se a gente briga pelas necessidades pessoais, a gente faz igual o pessoal lá de Atos 6. O grupo dos judeus está tendo privilégio em relação ao grupo dos helenistas. E aí a gente fica disputando, às vezes, a nossa teologia, a gente fica disputando alguns cargos, a gente fica disputando algumas coisas, ao invés da gente olhar para a necessidade daquele que de fato precisa. Então, quando nós somos família de Deus, se vai dizer que nós agora somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, aí agora a gente vai optar sobre qual fundamento a gente vai edificar a nossa existência. E ele vai dizer no verso 20, um texto que vai mostrar sobre qual fundamento. Ele vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento dos apóstolos representa o quê? O Novo Testamento. E o fundamento dos apóstolos, dos profetas, representa o Antigo Testamento. Então nós somos fundamentados sobre a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse aqui somos nós. Somos nós. Nós não merecíamos essa graça, mas Deus nos amou. Deus tem nos transformado. Deus tem nos forjado. Deus tem feito isso em nós. E quanto mais recebemos de Deus, maior a capacidade você tem de dar, mais bem preparado você está de testemunhar que de fato Deus ama. E como as pessoas, o nós lá fora, vai saber que Deus ama? Através da manifestação do seu amor, através da maneira como você vive, porque nós somos a contracultura. Nós somos a contracultura. Mesmo que a sociedade ocidental ela tenha uma concepção existencial individualista, nós como igreja temos uma concepção coletiva. Mesmo que na concepção ocidental as pessoas queiram somente viver para si, nós abraçamos as pessoas que chegam e da maneira como chegam, porque nós somos a contracultura. Se o mundo fala assim:
que cada um com seus problemas, nós dizemos aqui, nós queremos resolver o problema de quem nós não conhecemos, nós queremos ser a solução de Deus para os problemas dos nossos inimigos, e nós queremos ser a solução dos problemas também para os nossos amigos, porque a nossa missão é entre os amigos, a Judéia, entre os inimigos, Samaria, e os desconhecidos dos confins da terra. E os problemas dessas três esferas se tornam o nosso problema, porque nós somos um com eles. Então nós lutamos as lutas juntos, as dificuldades juntos, e celebramos as vitórias conjuntamente também. E aí nós agradecemos a Deus quando vemos restauração, famílias transformadas e pessoas cada vez mais felizes por saberem que estão inseridas numa comunidade de fé, numa família de Deus. Amém? Amém. Mas ainda, e tem uma letra que eu gosto muito, dos Arrais, que diz assim, numa música chamada 17 de Janeiro, que ele vai dizer assim, que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Tudo que nós não somos vai para a cruz. A graça nos desfaz e Deus nos refaz. É por isso que quando a gente olha para uma pessoa que mostra uma imagem de Deus desfigurada, uma pessoa perdida em drogas, perdida numa vida imoral, é porque ela ainda não conheceu a graça, não conheceu a cruz, não conheceu o verdadeiro amor de Deus. E a gente precisa apresentar esse amor a elas, para que elas sejam abraçadas pela graça, pela palavra, e aí elas possam colocar na cruz aquilo que elas não são, para que aquilo que Deus é prevaleça em suas vidas. Ainda há um poder missional. Vai dizer que nós somos revestidos do alto, revestidos de poder, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Poder não é algo a ser buscado, mas a ser vivenciado. Poder para viver além das circunstâncias, e poder para viver como verdadeiro discípulo na missão de Deus. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, é interessante que muitas vezes a gente tem uma concepção de que o Espírito Santo é apenas aquele capacitador por meio da nossa oração, aquele capacitador para nos aproximar de Deus. A Bíblia vai dizer que o poder já está em nós. No texto de Lucas vai dizer que nós somos revestidos, e no texto de Atos que nós receberíamos poder. A partir do momento que o Espírito Santo nos toma, nós já estamos capacitados para toda boa obra. Amém? Amém. Sabe por que eu digo isso? Porque há uma concepção na nossa cultura que para eu estar preparado para trabalhar na igreja, eu preciso fazer os 10 módulos de evangelismo explosivo, eu preciso fazer o curso de integração do meu conhecimento teológico com o meu conhecimento sociológico, eu preciso fazer um monte de curso, porque aí eu digo assim, agora eu posso. Não é isso? Quem capacita você mesmo? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos capacita. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo está falando lá à igreja, que ele vai chamar a igreja de modelo. Uma igreja que ele vai, a única igreja no Novo Testamento que ele vai falar, essa igreja é modelo, essa igreja é exemplar, sigam essa igreja. Mas é interessante que essa igreja foi formada por 3 pregações de Paulo.
Paulo passou anos em Coríntios. Paulo passou um tempo em Éfeso, grande. Em Tessalonicenses ele passou 3 semanas. Porque lá em Atos 17 vai dizer que depois dele passar por Anfípolis, Apolônia, ele chegou a Tessalônica e começou a pregar na sinagoga dos judeus. E por 3 sábados ele pregou dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou. E aí os judeus formam uma turba, uma bagunça. Os judeus da época contratam homens maus dentre a malandragem, invadem a casa de Jason, trazem Jason para a praça pública e diz que aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também em Tessalônica. E aí Paulo e Silas têm que fugir e eles vão para Bereia e deixam em Tessalônica uma igreja formada de mulheres, alguns judeus e muitos gregos. Essa igreja se torna a igreja modelo, formada por 3 pregações. Mas lá em Tessalonicenses 1 vai dizer que eles receberam a palavra por meio do Espírito de Deus. Isso fez toda a diferença. Eu e você, nós não estamos capacitados para pregar o Evangelho porque nós fizemos teologia. Eu e você estamos capacitados porque o Espírito de Deus está em nós. Isso nos capacita a abrir os nossos lábios e mesmo que na simplicidade de cada um de nós, o Evangelho se torne eficaz. Porque as pessoas são salvas, o mundo é transformado segundo a graça do nosso Deus. É por isso que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, tem uma passagem que eu gosto demais, que ele vai dizer o seguinte: Spurgeon, um dos homens mais brilhantes que a igreja já teve, diz que ele, antes da sua conversão, ele gostava muito de ouvir pregadores, e ele ouviu os melhores pregadores da Inglaterra, mas Deus não havia tocado no coração dele. Até que ele estava indo ouvir um pregador, deu uma chuva muito forte, e aí a carroça onde ele estava não conseguia mais prosseguir, e ele viu uma capela simples, e ele foi se abrigar lá e aproveitar e assistir o culto. E um homem simples, quase que letrado, começou a pregar, leigo, e a história conta que Spurgeon naquela noite se converteu ao Senhor. Não pela eloquência dos melhores pregadores, mas pela simplicidade do Evangelho. Todos nós estamos prontos para a obra. Nós só precisamos de uma coisa: ser revestidos do poder do alto, para que Deus nos capacite e nos habilite a toda a obra que o Senhor tem nos chamado. Quando nós compreendemos isso, então a gente não se acovarda em dizer assim: será mesmo que se eu falar de Jesus para aquela pessoa, será que ela vai ouvir? Será que ela vai gostar? Será que ela não vai caçoar de mim? Porque às vezes nos falta fé. Quando você fala de Jesus, toda vez que você fala de Jesus, o Evangelho foi eficaz. O Evangelho é eficaz quando você fala e a pessoa se converte. Amém? Mas ela é eficaz também quando você fala e a pessoa não se converte. Você sabia disso? Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Se você pregou o Evangelho e a pessoa creu, ela foi eficaz para a salvação. Se você pregou o Evangelho e ela não creu, o Evangelho foi eficaz para a condenação. O Evangelho sempre é eficaz. A salvação não compete nem a mim e nem a você. É uma decisão pessoal de cada um. Mas,
Compete a mim e a você ser testemunha fiel, revestido do poder, e pregar com autenticidade e com integridade. Compete a mim e a você a missão de proclamar o Evangelho por meio daquilo que a gente fala e por meio daquilo que a gente faz. De ser testemunha fiel do fato da gente ser um com Deus e demonstrar que somos um com Deus, recebendo e aceitando todas as pessoas que ainda não receberam a graça de Deus. Essa é a nossa incumbência. É para isso que nós vivemos. É para isso que Deus nos chamou, para a missão. É por isso que quando você para e vai fazer a pergunta: qual é mesmo a missão da minha vida? A gente tem que complementar essa pergunta: qual é a missão de Deus na minha vida? Qual é a missão de Deus através da minha vida? Ao invés de você perguntar qual é o meu projeto de vida, qual é o meu planejamento de existência, nós precisamos complementar e dizer qual é o projeto que Deus está formando na história. E como é que eu posso adentrar esse projeto? Como é que eu posso colaborar com o projeto de Deus na história? Porque muitas vezes nós vivemos um evangelho perguntando para Deus: Deus, cadê a minha bênção? Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu estou precisando daquilo. Deus, eu estou precisando daquilo outro. Sabe qual é a pergunta que a gente nunca faz? Deus, o que o Senhor está precisando? O Senhor está precisando de alguma coisa, Deus? Deus, o Senhor já me deu tanta coisa. O que o Senhor está precisando? Eu estou pronto a ser testemunha do Senhor. Eu estou revestido do poder do alto. Eu estou agraciado com a tua palavra. Eu estou transformado pela tua graça. Deus, eu estou pronto. Eis-me aqui. Faça de mim o teu querer. Amém? Quando a gente passa a viver dessa maneira, então a gente passa a ser de fato testemunha. Testemunha de que Deus me transformou. E a minha vida se torna um ponto de esperança para todos aqueles que ainda não foram transformados. Se um corintiano foi salvo, há esperança para todo mundo. Não. Há esperança para todo mundo. Se torna um ponto de esperança. Se Deus salva o mais perdido, Deus salva todo mundo. Por quê? Porque a nossa vida é testemunho. Testemunho entre os amigos, entre os inimigos e entre os desconhecidos. Nós somos as testemunhas, empoderados por Deus. Precisamos fazer faculdade de teologia para isso? Não. Mas se você fizer a pós-graduação em teologia e ministério aqui da FLAM, vai estar muito melhor capacitado, né? Mas não precisa, né? Vai estar melhor, mas não precisa para começar. Por quê? Porque nós somos revestidos do poder do alto. Nós já estamos prontos. Deus já te transformou. Porque Deus te ama e quer fazer de você o representante dele, para que as pessoas olhem para você e reconheçam você como imagem de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos use como servos, Senhor. Amém. Algumas pessoas pediram os contatos, como é que podem. Esse material aqui, todos os slides, quem quiser está disponível, tá bom? Eu mando por PDF. Então aqui estão os meus contatos, tá?
ali o celular ali é para o WhatsApp. Eu mando uma reflexão matinal por volta das 7 da manhã, todos os dias. Vou lendo a Bíblia, todo dia leio um capítulo, tá certo? Então quem quiser pode anotar o telefone, cadastre o meu número no seu celular, mande uma mensagem para mim e fala, tal pessoa de Araçatuba. E aí eu cadastro e aí você recebe automaticamente. E aí, isso aí, tá bom? Até amanhã, né? Até amanhã. Só aproveitando a deixa aqui, o pessoal está aí ainda? Um beijo para vocês. Nossa igreja em Rio Preto está nos acompanhando, lá junto com o pastor Júlio. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos aí, ó. Recebe aí o nosso amor por vocês. A igreja está linda, está maravilhoso o trabalho lá, está maravilhoso o trabalho com o Julinho. Deus abençoe vocês. Estamos juntos, que alegria podermos fazer essa caminhada. Deus abençoe muito aí. Pessoal, nós vamos recomeçar agora em março a pós-graduação. Deixa eu só dar uma palavrinha sobre isso. A pós-graduação, não há necessidade de você ter um curso já de graduação. Não há necessidade de você ser formado em qualquer curso. Quando você já é formado, faz o curso, você tem, pelo MEC, um título a mais no teu currículo. Mas não é o caso da gente. Muitos estão perguntando, mas eu queria fazer, mas eu não tenho nenhuma faculdade, eu nem fiz tal, eu não fiz a área de humana, tal. Não tem problema. Não tem problema. Você vem e participa conosco. Antes, eu acho que agora o preço é um só, né? Parece que eu recebi uma orientação aí, que tanto aqueles que vêm como ouvintes, então é um preço só. Subiu um pouquinho, mas você pode vir. Outra coisa que eu queria lembrar, você pode começar em qualquer momento. Se você começar agora em janeiro e em março, você vai rodar com a gente, vai indo. Na hora que a gente acabar, você volta para fazer os 3 meses, os outros meses que faltaram, né? Que é uma outra atividade. Então, não tem problema, pode começar a qualquer hora. Procure a secretaria da igreja, se você tiver interesse, com a Regiane, tá bom? Deus abençoe, uma alegria muito grande ter recebido vocês. Amanhã nós estamos juntos de novo. O Ito vai pregar amanhã, então venham, tragam convidados e vamos encher a casa para a glória de Deus. Deus abençoe, uma boa noite, com a graça de Jesus e a paz dos céus. Amanhã cedo, 6h, 6h30 da manhã, nós estamos aqui reunidos em oração.